É um momento difícil, como podem calcular, porque é uma grande amizade que agora continua de outra maneira. No que me diz respeito, é uma amizade de meio século, desde que ele, logo a seguir à sua ordenação, foi para o Seminário de Penafirme, que fica junto da minha terra, e desde essa altura foi sempre uma referência muito próxima para mim, de uma figura sacerdotal, então jovem e entusiasmante. Uns anos depois, quando eu entrei no Seminário dos Olivais, era eu o reitor, e quer no Seminário dos Olivais, para mim, para os meus colegas, quer na Faculdade de Teologia, ele já, vindo de Roma, nessa altura, fazia uma síntese muito bonita daquilo que o Concílio chama os sinais dos tempos e a sua leitura, como pessoa muito lúcida, muito atenta aos acontecimentos. Ainda estávamos antes da mudança de regime, mas ele já tinha o critério evangélico para nos ajudar a perceber as coisas, e assim foi, antes, durante e depois, como eu disse, da mudança de regime, e para, enfim, nos lançar como padres da Diocese de Lisboa. Não éramos muitos, éramos os que éramos, com o mesmo critério positivo na maneira de observar os acontecimentos e tirar deles a melhor lição para o futuro, com o critério evangélico. E isto marcou depois muito a minha vida e dos meus colegas como sacerdotes desta Diocese de Lisboa, e mais tarde, no meu caso, como bispo. Ele chamou-me para ser bispo auxiliar em 99, e tive a ocasião de trabalhar aqui com ele durante 7 anos, antes de ir para o Porto, e acabei por ser também o seu sucessor. Mas, como digo, até pela idade que eu tinha, foi marcante a sua perspectiva evangélica das coisas, a sua visão otimista e esperançosa, a sua capacidade, ao mesmo tempo, de afirmar valores evangélicos e estar atento ao que sucede numa sociedade pluralista, em que nem toda a gente concorda com aquilo que a Igreja propõe, mas exatamente por ser uma sociedade pluralista, estamos nessa sociedade, e temos que afirmar aquilo que a nós próprios nos motiva, esperando que, se não nos encontramos agora, nos encontremos mais à frente. E isto é o grande legado do Sr. Dom José Policarpo. Dom José Policarpo, que deixa também aqui, digamos que, uma saudade por parte dos crentes, é isso que temos visto aqui. Ele tinha essa ligação de grande proximidade com o povo da Diocese. Normalmente tem-se a ideia de um homem que falava muito para as elites, um intelectual que falava para as elites. E em relação ao povo da Diocese? Qualquer pessoa que eu conhecesse mais de perto, e ele não era difícil de conhecer, porque imediatamente saberia a qualquer interpelação que lhe fizesse, fosse quem fosse, aqui em Lisboa, ou na sua aldeia natal, ou nas terras por onde andava, no patriarcado ou no estrangeiro. Ele era imediatamente acessível e com grande à vontade na expressão das suas opiniões, e não perdia a ocasião para vir dizer uma graça, fazer uma observação, e rapidamente estabelecia o contacto. Às vezes, assim, um certo olhar convicto e um pouco distante que pudesse aparecer, era simplesmente o que ia a pensar, porque essa é outra característica do Sr. Dom José Policarpo. Era um homem de grande profundidade na abordagem das coisas, e depois ficava a pensar nelas, ficava, como se diz, a matutar, não é? E não é que não quisesse ser cordial, estava a pensar, mas à primeira interpelação que se fizesse, rapidamente o diálogo se estabelecia, e às vezes até surpreendentemente para quem o interpelava. Independentemente das gavetas em que normalmente se posicionam as pessoas da Igreja, os pensadores da Igreja, entre a ortodoxia e o mais progressista, digamos assim, sem querer classificar precisamente a vida e obra de José Policarpo, sabes que ele tinha saídas às vezes teologicamente irreverentes e corajosas, que lhe deixaram também alguns dissabores. Nesse aspecto, como é que vê a posição de José Policarpo na história da Igreja recente? Era aquilo que eu dizia há pouco. Às vezes as pessoas surpreendiam-se com as suas reações, e ele era, digamos, um pouco repentista. Aliás, algumas vezes com imensa graça, não é? Eu só vos dou um exemplo. Uma vez estávamos numa reunião e o assunto era um bocado pesado, e não havia muitas perspectivas, era uma reunião de padres, não é? E cada intervenção era, digamos assim, ainda mais tenebrosa que a anterior. Estávamos realmente todos com muito pouca luz em relação ao assunto, que eu já não me lembro qual era sequer. E era a altura do almoço. Quando o último acabou de falar, naquele ambiente pesado, ficou tudo à espera do que é que ele iria dizer, como é que ele ia dar a volta a um assunto assim tão complicado. E ele sai-se com esta: bem,
Então, com estas palavras de esperança, vamos almoçar. Foi uma risada geral e depois do almoço já estava tudo desanuviado. Isto era muito estilo de Dom José Policarpo. Agora, com algumas destas suas saídas repentistas, às vezes ele depois tinha que retomar o assunto com mais argumentos e com outro tipo de reflexões. Essa ousadia que lhe era conhecida teológica, agora com o Papa Francisco, teria um outro rumo? Ele tem uma proximidade que é conhecida com o Papa Francisco, porque foram feitos cardeais no mesmo consistório e sempre falavam disso, e depois no conclave que elegeu o Papa Francisco, ele estava muito perto, e logo o Papa Francisco até lhe pediu que consagrasse o seu pontificado a Nossa Senhora de Fátima, que nós, bispos portugueses, depois fizemos, em 13 de maio do ano passado, e estavam nesse sentido muito bem um com o outro, não é? E creio que também estariam muito bem um para o outro, na coincidência, na mesma perspectivação das coisas, porque há ali uma grande semelhança de temperamento. E quando o temperamento ajuda, a teologia depois acaba por coincidir. Manuel Clemente, neste último ano em que Dom José Policarpo esteve em Sintra, quais foram as mensagens que ele deixou? Nós fomos sempre conversando, ainda estes dias conversámos, anteontem à noite, depois de jantar, parecia tão bem, estivemos cá fora a apanhar um pouco de ar fresco, já apetece, e a conversar disto e daquilo, e depois despedimos-nos, mas sempre com aquilo que é a conversa mantida há tantas décadas, não é? Falando com boa vontade das coisas, de pessoas conhecidas, dos acontecimentos, com muita expectativa, como todos nós temos, em relação a este processo em curso que o Papa Francisco lançou, de um sínodo em 2 etapas. Temos falado disso, não foi propriamente o caso desta última vez, mas ainda há pouco tempo, quando fez anos, no dia 26 de fevereiro, lá na Casa de Sintra, onde morava, e pronto, tinha também tantos projetos. Isto aqui dá que pensar, porque já o seu antecessor, o Cardeal Ribeiro, pensava, quando se retirasse, ir para aquele local, que ainda por cima é um local muito bonito, e ele gostava de lá estar. Portanto, foi, digamos, um período, estes últimos meses, muito pacífico, em que ele a pouco e pouco estava a retomar a atividade, até estava comprometido agora com a paróquia de Sintra para se fazer algumas celebrações pascais, e eu sempre empurrá-lo: o senhor faça, o senhor saia, o senhor tem tanto ainda para dar, e nós precisamos de um pai, assim, já a puxar para avô, como é o seu caso, faz-nos tanto bem, com a sua sabedoria. Deus quis de outra maneira.